Uma avaliação sobre o jogo, vitória por 2-1 sobre o Joinville, que dá aquela esperança para o Ercílio Luz nessa reta final de campeonato, na briga contra o rebaixamento. Boa noite. Eu acho que foi importantíssimo, né, a disposição dos atletas, mudou um pouco a chave, né? Obviamente a gente teve cobranças e os atletas entenderam, e eu acho que é dessa maneira, né, esse espírito, né? Óbvio que a gente tem que melhorar bastante, assim, mas a gente fez alguns jogos bons, assim, não dá para dizer que não foi feito jogos bons. Eu acho que só contra o Caravaggio que a gente não conseguiu jogar bem. Na contra o Barra a gente jogou bem, nos outros jogos com o Concórdia a gente jogou bem, teve a posse de bola, mais números de situações. Hoje, de novo, um jogo difícil, muita pressão em cima dos atletas e eles suportaram muito bem. Muito satisfeito, muito feliz, e é assim, pelo menos com a vitória, cria um pouquinho mais de confiança no próximo jogo. Então, vamos se preparar já também para domingo. Paulo, boa noite. Além do resultado, a gente olha para o desempenho e vê um Ercílio Luz que foi superior na primeira etapa, mas não converteu em gols, mas que começou bem no segundo tempo, abriu um 2-0, acabou sofrendo 2-1 e aguentou a pressão na segunda etapa para não levar um empate. O que você atribui esse rendimento da equipe aos 90 minutos? Um jogo diferente, primeiro tempo buscando gol, segundo segurando o resultado. O que você atribui esse crescimento, essa subida no rendimento do Ercílio? Concordo plenamente com você, né? A leitura é essa mesmo, primeiro tempo muito bom. A gente, futebol é tudo estratégia, né? Então a gente optou por uma estratégia, o Gabriel junto com o Neres no segundo volante, que a gente precisava fazer o gol, precisava buscar a vitória para ter um time mais solto, né? Com dois dos extremos do lado, Richard e o Cadu, e dois centralizados por dentro, que seria o Alex e o Yuri, né? De uma linha de 4. Então acho que esse comportamento da estratégia deu certo. E aí depois que a gente fez os 2 gols, não foi um pecado, acho que foi muito mais mérito do batedor do Joinville, a situação, mas nós fizemos uma falta que não precisava ter feito, mas assim, em geral, a estratégia deu certo. Quem entrou cumpriu muito bem, né? O Luizão entrou lá, a gente botou o Lucas já com uma segunda linha, e assim a gente foi ajustando. Então, acho que é dessa maneira. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo, na estratégia, conseguir. Eu acho que hoje a vitória, além do esforço dos atletas, além da dedicação, do bom desempenho, eu acho que a estratégia deu certo. O Paulo, em cima da pergunta do Lucas em relação a essa questão toda, o Ercílio Luz se viu a evolução dos últimos jogos, desde o Barra para cá, mas faltava realmente o gol para dar confiança, né? E hoje teve 2, inclusive Alex Henrique, que não marcava muito tempo. Acho que o gol propriamente foi muito importante. É verdade, isso aí é notório, né? Quem vê, e até mesmo o próprio torcedor, nós estávamos numa situação que não fazia gol, né? Acho que vinha jogando bem, controlando o jogo, né? Como eu citei, de repente só o jogo contra o Caravaggio que não foi essa situação. Nos outros jogos a equipe vinha se comportando bem, só não fazia o gol. E hoje, graças a Deus, deu tudo certo, a gente conseguiu fazer os gols, conseguiu vencer. Eu acho que isso também tira um peso do Alex, que é um grande jogador, um cara que treina muito todos os dias ali em relação à dedicação. E a gente acompanha, né, quem está acompanhando, então isso é legal. Eu acho que isso dá uma esperança, mas a gente tem que descansar esses caras agora para recuperar eles, porque domingo tem mais uma decisão. Paulo, você falou anteriormente sobre a questão física da equipe. Hoje um jogo intenso por 90 minutos, mais acréscimos. Como é que você está vendo esse lado físico da equipe? Como é que está esse elenco aí para a reta final? Agora jogos quarta e domingo, final de semana e meio de semana. Como é que está esse elenco do Ercílio para encarar a reta final agora da primeira fase? Na verdade, a gente tem um dia a menos, né, para descansar. Nós vamos ter que tirar totalmente o pé, deixar esses jogadores descansados. Logicamente, alguns jogadores ainda estão muito abaixo na parte física, mas a gente está conseguindo controlar, pelo menos deixar eles descansar para poder fazer um melhor desempenho. Mas agora é um momento de calma, é estudar o adversário, é ver o adversário, que se eu não me engano acho que ganhou fora de casa, né? Ganhou do Figueirense. Vai ser um jogo difícil. Eu queria fazer um grande, vamos dizer, apelo ao nosso torcedor, que possa vir no domingo nos ajudar. Nós precisamos do nosso torcedor. Todo torcedor que veio aqui hoje, ele incentivou, e eu acho que isso é legal. Então eu faço um apelo ao nosso torcedor, que é um jogo decisivo, uma decisão, e a gente precisa do nosso torcedor que venha em massa aí, que a gente consiga, junto com o torcedor, buscar mais uma vitória. Ô Paulo, a curiosidade que eu tenho é essa questão física que atrapalha na questão da semana para conseguir treinar a equipe para um jogo, porque tu não pode dar aquela carga excessiva para um jogador determinado a cada treino.
acaba atrapalhando acaba trabalhando porque a gente tem uma situação de marcação muito agressiva e às vezes o desgaste nessa marcação ela prejudica, né? Mas enfim, agora não dá para lamentar, a gente tem que trabalhar. Eu acho que essa é a função que nós estamos fazendo, tentando tirar o máximo de peso dos atletas para eles estejam pelo menos leve dentro de campo para conseguir desempenhar. Mas a parte física é fundamental hoje no futebol. Paulo, tivemos na semana passada a situação entre o Bruno Gabriel e o Matheus Mendes, ficaram fora da viagem para Concórdia. Hoje os dois de volta à relação, o Matheus inclusive entrou no segundo tempo. Como é que se deu, como é que passou essa decisão pela manutenção dos dois no elenco e voltarem, pelo menos o Matheus, mas o Bruno também na relação, os dois voltarem ao campo agora nessa Foi disciplina e quem tirou eles fui eu. No meu comando, disciplina não existe, tem que ter respeito. Então, isso foi por causa disso, foi disciplina. Aí jogamos lá, não foram para a viagem porque eu tirei e eu voltei eles. Então, tudo passou por mim, né? Obviamente passando pela diretoria, umas situações de disciplina, mas tudo normal, já está tudo resolvido, já está tudo tranquilo. O Matheus entrou muito bem para nos ajudar ali, fez uma grande partida, o Bruno da mesma forma incentivando, ajudando no banco, então está tudo resolvido. Paulo, em relação à escalação inicial, você tira um volante, talvez não pitch, para colocar o Alisson, que estava voltando em suspensão, coloca o Gabriel Silva até um pouco mais recuado, não na função do camisa 10 que é dele. Queria que você falasse sobre isso, a leitura em relação a isso também. E no segundo tempo também acho que vai exaltar a atuação do Luizão, né? Entrou muito bem, acertou todas praticamente que ele tentou. Acho que é importante também ter todos os jogadores bem nessa parte final. A questão eu conversei com o Alisson, né? É um grande jogador, ele entendeu perfeitamente porque a gente precisava ter um pouco mais de posse de bola, né? Com o Gabriel e o Neres, com o Richard entrando por dentro, o Cadu entrando por dentro, ter os dois lá na frente para segurar os dois zagueiros. Então acho que essa estratégia deu certo. Assim, nós tivemos o controle com o Gabriel, um grande jogador, né? Como todos, mas essas são as decisões, né? Que a gente tem que tomar. E eu, como técnico, sempre tive uma coisa comigo, é a convicção. Acabou o jogo, eu já tinha uma coisa que já parecia que eu queria fazer. É a mesma coisa agora. Vou para casa, agora beleza, mas já estou matutando já o jogo já contra a Chapecoense. Então é assim, então a gente não tem tempo. Mas essa estratégia ela podia dar errado, mas deu certo. Graças a Deus deu certo. E aí sim, a entrada do Luizão tem muita força, tem muita explosão, adiantando o Lucas mais uma linha, uma segunda linha, que o Lucas para mim foi um dos bons, os melhores em campo, junto aí com a turma, que dá muita velocidade pelo lado direito. Então eu estou muito satisfeito, muito feliz e agora ter tranquilidade para trabalhar. Paulo, a gente olha para a tabela do Hercílio Luz, tem aí uma sequência de Chapecoense, Criciúma e Brusque, são equipes onde normalmente haveria um entendimento se o resultado não fosse uma vitória, se não viesse até pelo investimento maior. Mas agora o Hercílio tem, querendo ou não, que tirar o atraso dos pontos que não foram conquistados lá no começo. Como é que encara essas partidas agora do momento final com que, sem meias palavras, há uma obrigação de vitória do Hercílio? Nós temos aí 3 jogos pela frente, né? São jogos duros, né? Difíceis, né? Mas é também uma questão de motivação dos atletas. Eu acho que você jogar contra Chapecoense, contra Joinville, contra Criciúma, né? Isso ele te motiva, né? A mais a determinação. Então acho que isso tem um alento em relação a essa situação. Óbvio que a qualidade técnica desses times são superiores, mas a determinação, a vontade da nossa equipe é o que vale. E é isso que me deixa feliz, igual hoje. Hoje entrou um time ligado, um time que pegou uma equipe muito bem armada, mas que a gente, na superação e na estratégia, deu tudo certo. O Baiano, 100% de hoje, talvez no jogo, talvez não seja suficiente para ganhar do Criciúma, ganhar do Chapecoense e ganhar do Brusque. Qual é o recado no vestiário que você dá para que os jogadores consigam se superar também nos próximos 3 jogos para conseguir a permanência? Na verdade, o recado foi a primeira batalha. Tem mais 3. E essa é o que não adianta nós se empolgar e comemorar hoje, valorizar o que foi feito, né? Mas saber que amanhã a gente já tem treino, amanhã tem que recuperar os caras, amanhã o pessoal que não entrou já tem que treinar e assim é. E sábado de novo e domingo descansar, fazer um grande jogo, porque
nós precisamos fazer um grande jogo no domingo para vencer, porque senão vai ser muito difícil. Então, por isso que eu peço para o nosso torcedor, compareça, nos ajude. A gente está precisando do apoio do nosso torcedor, independente de qualquer coisa. O que vale agora é a permanência do Ercílio na primeira divisão, e o torcedor é fundamental. Paulo, a gente vê nessa reta final, você, desde que chegou, deu a cara a tapa, se apresentou, sempre conversa conosco da imprensa. Não envolve você a situação, é verdade, mas a diretoria às vezes não está tanto em diálogo conosco da imprensa. Como é que está com vocês no dia a dia? Há um diálogo hoje, claro, com o Pedro, com o Vinícius. Como é que está esse treinamento de diretoria e comissão técnica? E até para fechar, há alguma possibilidade de um bicho para os jogadores, uma motivação até do lado financeiro, além da motivação no campo para essa reta final? Na realidade, o Pedro está quase todos os dias aqui, o Vinícius a gente também conversa, né? Às vezes ele vem na minha sala também, e isso aí é uma situação bem tranquila, né? E em relação à premiação, é uma coisa do clube, eu cheguei agora, isso aí acho que os jogadores nem estão preocupados com isso, os jogadores querem tirar a situação o mais rápido possível, tirar essa situação que vive, mas em relação a essa situação extra-campo, eu não me meto. Eu vim aqui por respeito a vocês, que faz parte da minha função, né? Tanto perdendo como ganhando, tem que dar satisfação, além para vocês, para o torcedor, e explicar a situação de jogo, principalmente parte tática, parte física, essa situação. Então, esse é o respeito que eu tenho. Paulo, até para puxar para descontrair em relação ao Lucas Lopes, a gente vê ele correndo e se desgastando todo o jogo. Com certeza ele não é um desses jogadores que sofre com a parte física. Como tu conversa com ele, até às vezes para dar uma segurada para não estourar de vez essa atuação dele? Alguns a gente tem que dar uma segurada, né? Alguns, mas é conversando, trocando ideias. Às vezes o pessoal, igual os que estão mais velhos, aí a gente dá uma seguradinha também, né, para não forçar, porque agora não adianta nós fazer parte física, não adianta, nós temos que trabalhar taticamente, nós temos que trabalhar para ver se a gente melhora nosso desempenho dentro de campo, e é isso que a gente está fazendo.